boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais um Arquitetos. E estamos naquele nosso quadro muito especial, mulheres que constroem, mulheres que todos os dias emprestam o seu saber para fazer das nossas cidades, das nossas aldeias, das nossas províncias, lugares melhores para se viver. E eu hoje tenho uma convidada especial, né? Como todas as mulheres que vão passando por aqui, que vem desenvolvendo o seu trabalho ligado a este setor do território, da gestão urbana, enfim, mas muito focado aqui numa área muito importante, que é o saneamento básico. Já tivemos aqui uma vez um podcast onde nós abordamos esse tema tão importante, né? E eu vou insistindo porque não é um tema que se esgote apenas num episódio, é um tema que é a base do desenvolvimento sustentável. Não estamos só a falar da gestão de resíduos, estamos a falar de água, de esgotos, enfim, todo esse sistema, né? Permite que as nossas cidades e as nossas aldeias, os nossos espaços urbanos e não urbanos tenham a qualidade desejável. Seja bem-vinda a engenheira Afrísia Boavida Neto, que é engenheira de ambiente, certo? Certo. Há bocado estávamos aí fora das câmaras, eu fiz 2 comentários à engenheira, que é uma senhora de muita atitude. Quando falamos das vezes que tentei ligar para a engenheira, estava sempre, olha, estou aqui envolvida numa campanha, daqui a um bocadinho ligo. E foi bom ver que tem essa atitude toda. E depois ficamos aí há bocado a perguntar a Frísia, né? Afrísia. Afrísia. Um nome não muito comum. Não muito comum. Então, veio de onde essa inspiração para este nome? Primeiro, agradecer a oportunidade que me foi dada, agradecer este convite. Primeiro, cumprimentar, boa noite, arquiteta Jamila. É uma honra estar aqui. Minha primeira vez participar num programa deste. Então, mas muito obrigada. Afrísia. Por que Afrísia? Porque eu nasci dia 25 de maio, dia da África. E quando mais pequena, meu pai colocou o nome de África. Mas ele viu, ela vai crescer, a África não. Por que não fazer uma fusão entre o continente africano e o asiático? E aí surgiu a Frísia. A Frísia. Olha, que interessante. Mas eu vou lhe colocar a primeira questão que eu coloco sempre aos nossos convidados. Certo. Por que a escolha desta área da engenharia ambiente? Pronto, na época... É algo que quis ou foi lá empurrada? Pronto, na época eu fiz um médio na província do Namibe, no Instituto de Formação de Professores. E quando eu terminei, vi assim a possibilidade de ver aonde eu iria fazer o superior. Na época, na província do Namibe, havia poucos institutos ou poucas universidades. E o meu pai disse, não, por que não procuramos em Luanda? Daí ele veio para cá, fez avaliação das melhores universidades. E na época a Universidade Metodista estava já 1 ano no mercado. E com um curso novo, que é o Ambiente e Gestão do Território. Ele, de livre e espontânea vontade, não me contactou, não me disse absolutamente nada. Vai para a universidade, faz a inscrição e depois me liga, filha, já fiz a inscrição. A próxima semana tu vens para cá para fazer o teste de admissão. Eu perguntei, pai, qual é o curso? Qual é a universidade? Universidade Metodista de Angola. Ok, mas qual é o curso? Ambiente e Gestão do Território. Pai, ambiente. Por que ambiente? Não, minha filha, hoje tu pode estar a dizer porque o ambiente, mas daqui a 5, 6, 7 anos é um curso para o futuro. Para o futuro. É um curso que muitos vão estar a Será procurar. que o pai quis esse curso para ele? Não, ele sendo um gestor político, então entende, nesse caso, já percebe das questões ambientais, que outrora seria um problema, mas no futuro
tem que haver pessoas formadas para tentarem darem resolver, sim, os problemas que nós estamos a enfrentar nesse Mas momento. sonhava com esse curso? Nunca sonhei, nunca passou pela minha cabeça fazer este curso. Vim cá, fiz o teste, passei, fiz o ano 0, não gostava do curso. No primeiro ano passei a me inteirar melhor, passei a gostar do curso e hoje eu estou aqui. Em todas as minhas formações só tem a ver com o ambiente. Quer dizer, se sente já um peixe na água. Sinto-me já um peixe na água. Muito interessante. E o Gostei percurso profissional agora está aí com um desafio muito interessante, né? Gestora pública. Gestora pública. Exatamente. Também gostaria de ouvir um bocadinho como é que foi ali esse percurso profissional, desde que se forma. Certo. Hoje também aí a gerir áreas do ambiente. Certo. Falando um bocadinho de mim, né, nesse caso, a Frísia é uma mulher, mãe, Bom. de 2 filhos lindos. Maravilha. Meninos ou meninas? Um casal. Um casal. Um casal. Licenciada em Ambiente e Gestão do Território pela Universidade Metodista de Angola. Mestre em Gestão e Governança Ambiental pela Faculdade Agostinho Neto e pela Universidade Agostinho Neto, Faculdade de Ciência. Recentemente fiz uma formação na República do Japão, que é noções básicas de gestão de resíduos. A parte da Ásia, né? Parte da Ásia. Parte da Ásia. Então é isto, sou técnica. Sou funcionária pública e neste momento exerço o cargo de diretora municipal do ambiente e saneamento básico do município do Clambaquias. Okay. Então o percurso foi este. Primeiro passei no Ministério do Ambiente e a posteriori fiz o concurso público no governo provincial e passei. Comecei como técnica, como todo funcionário normal. Fui chefe de secção do saneamento básico e hoje estou a exercer esse cargo de diretora municipal. Imagino, já estão a ver que a nossa conversa vai ser bem apimentada, porque eu falei em saneamento básico, mas aqui o nosso foco hoje vai ser políticas públicas para o saneamento básico e olharmos aqui para os avanços e os desafios que Angola tem nos dias de hoje, né? Vem enfrentando e ainda alguns existem. Certíssimo. Né? Engenheira, aqui para os nossos ouvintes e telespectadores perceberem, quando falamos de saneamento básico, inclui mais ou menos o quê? Primeiro, é falar de políticas públicas para a área do saneamento em Angola. Estamos a falar de um conjunto de ações, decisões e programas que o governo deve desenvolver para resolver a problemática de um país. Nesse caso, vamos falar para resolver a problemática do saneamento que aflige, nesse caso, o nosso território. Saneamento abrangente. Falar de saneamento básico, estamos a falar de um conjunto de serviços, de infraestruturas que englobam abastecimento de água, que englobam limpeza urbana, tratamento de águas residuais. Estamos a falar de drenagem das águas pluviais e gestão de resíduos urbanos. Então, o saneamento engloba tudo isso. Também fazer menção que, para além do saneamento básico, também existe o saneamento ambiental, que é um conjunto de ações que visam melhorar... fala-se pouco, né? Fala-se muito pouco. Visa melhorar a qualidade de vida da população e do meio ambiente. Ou seja, ambos estão interligados. Se, por um lado, o saneamento básico são serviços que englobam essas infraestruturas que eu fiz menção. E, por outro lado, o saneamento ambiental visa melhorar a qualidade de vida e do meio ambiente. Primeiro, temos que criar as condições, as infraestruturas, para que a população tenha um ambiente sadio, uma qualidade de vida aceitável. E como é que podemos relacionar uma coisa e outra? Uma coisa depende da outra? Depende. Como é que estão interligados? Estão mesmo interligados. E, de facto, fala-se, eu disse uma coisa que realmente é a primeira vez que eu ouço. Saneamento ambiental. Por isso é que é fantástico para mim estar sempre deste lado. Estamos sempre a aprender. É a primeira vez que eu ouço falar em saneamento ambiental como tal. Ou seja, fala-se pouco, há pouca informação. Às vezes nós resumimos só saneamento básico e acabou. Saneamento, estão interligados. Tem essa percepção que também fala-se pouco? Fala-se pouco, sim. Fala-se pouco. Nós, como estamos na área, conseguimos perceber uma diferença de uma da outra. Saneamento básico são as infraestruturas.
para nós termos um ambiente sadio, devemos ter o quê? Criar as infraestruturas adequadas para melhorar o saneamento a nível do nosso país. E melhorando o saneamento, teremos um ambiente de qualidade. Então, são esses aspectos que estão interrelacionados. E no nosso contexto, como é que andamos? Agora sim, nos dois campos, quer o saneamento básico, como o saneamento ambiental, as duas coisas que depois culminam também aí para os desenvolvimentos sustentáveis. Certíssimo. Como é que a engenheira caracteriza o nosso país para o saneamento básico? Naquilo que tem sido a sua experiência, porque tem trabalhado sempre ligado ao setor, não é? Muito. Falar do nosso país, é assim, no nosso país existem políticas, eu que não fale, mas políticas existem, são inúmeras políticas. Vamos começar a falar pela Lei de Base do Ambiente, que é a Lei número 5/98, de 19 de junho, que traça as diretrizes para a qualidade de vida e do meio ambiente. Estamos a falar do PESGRU, que é o Plano Estratégico para a Gestão de Resíduos Urbanos, que é o Decreto 196/12, de 30 de agosto. Este plano é de âmbito nacional? Este plano nacional. Dentro do plano nacional, encontramos os planos de ações provinciais, que diz com que cada província deve ter o seu plano de ação para a gestão de resíduos urbanos. E Luanda não foge à regra, também tem o Plano Provincial de Limpeza Urbana de Luanda, que é o decreto 196/16, de 20 de maio. Também estamos a falar do decreto do 190/12, 190/12, de 24 de agosto, que regulamenta a gestão de resíduos. Ou seja, as políticas estão aí. O governo... Ou seja, a estrutura regulamentar existe. Teoricamente, nós estamos robustos sobre política, mas agora... A execução dessas políticas é que pouco se faz sentir. Devemos trabalhar mais. Por exemplo, a engenheira mencionou o aspecto dos planos municipais e provinciais de saneamento básico. Que encontramos dentro do PESGRU, que é o Plano Nacional. Existem províncias que têm esses planos e qual é o processo para obter um? O PESGRU define. Ou seja, cada província deve ter esse plano. Eu vou falar da nossa província, que é aqui onde eu vivo e é onde eu sei. E a Luanda tem um plano provincial de limpeza urbana. Então, tem este plano. E até também diz que também cada município deve criar o seu plano municipal. Então, isso existe. O que nós devemos fazer é materializar essas políticas na prática. Para quê? Para fim... Mas, por exemplo, do ponto de vista, como é que eu vou dizer, mais detalhista ou em detalhe, o que for, o que é que esses planos têm? Em comum? Em termos práticos, né? Eles ditam o quê? Metas a serem alcançadas, metas, diretrizes, objetivos, eixos, e até inclui a implementação das infraestruturas adequadas para melhorar o saneamento a nível do nosso país. Por exemplo, no caso de Luanda, se tivéssemos aqui até para que o nosso espectador se sinta confortado, porque às vezes há falsa ideia de que não existe. Não existem, políticas existem. Por exemplo, muitas. que questões é que esses planos listam? Por exemplo, para Luanda. Por exemplo, a nível de recolhas de resíduos, o que é que ele diz? Diz o manuseio adequado dos resíduos. Faz menção das infraestruturas que devem ser apropriadas, como, por exemplo, a construção de aterros, a construção de PTs, que são pontos de transferência de resíduos. Isso no plano faz menção, mas na prática poucas infraestruturas ainda temos. Por isso é que, às vezes, o trabalho não se faz sentir, porque ainda temos déficit dessas infraestruturas. Mas, para além de infraestruturas, não há também o capital humano? Por exemplo, a capacitação devemos pessoas, devemos capacitar o capital humano para, a posterior, sensibilizar os munícipes na gestão adequada dos resíduos sólidos, o não descarte incorreto dos resíduos. Percebes? Então, isso é um conjunto, é um trabalho conjunto. E na gestão dos resíduos, o lixo, que
que hoje é o calcanhar daqueles, né? Certo. O lixo e também, se calhar, os esgotos, né? Porque nós Esgoto. temos grandes parcelas do território, Certo. não só a nível de Luanda, mas a nível de outras províncias, que não são cobertos com uma rede de água, de distribuição de água eficiente, uma rede de esgoto eficiente, mesmo os próprios sistemas de descarte dos resíduos também não são os mais adequados. Quer dizer, esse conjunto de situações que de facto estão assim por, não sei se é por fazer ou por melhorar. É assim, arquiteta, podemos até fazer uma comparação entre a gestão urbana de resíduos e a gestão rural. Se formos a ver todo tipo de infraestruturas, né, daquelas que talvez posso aqui dizer que nós temos, estão mais viradas para a área urbana. Na área rural descartamos isso, ou seja, a área rural tem déficit de abastecimento de água, tem déficit de gestão de resíduos sólidos. Aí os munícipes fazem o descarte incorreto dos resíduos. Estamos a falar também de... Não existem hectares, que são estação de tratamento de águas residuais. Ou seja, e aí há uma outra situação na zona rural. Os munícipes até defecam ao ar livre. O ar livre, por acaso estava a falar, estava a me vir mesmo esta. É verdade, defecam ao ar livre. E está-se a trabalhar, porque até já existe um programa do Ministério do Ambiente, que é o saneamento total liderado pelas comunidades, que trabalha mesmo no interior dos bairros para melhorar a edificação ao ar livre, criar condições mínimas para que os munícipes não defecam ao ar livre e criar-se latrinas para minimizar o impacto. Aliás, alinhado também com os ODS, não é? Obviamente. Exatamente. Obviamente. Mas agora, qual é o impacto desses nossos desafios, né? Naquilo que é a vida das pessoas, né? Qual é o impacto que a engenheira tem notado, né? Nós agora tivemos ali essa questão de cólera, mas há outros impactos, né? No meu ver, como técnica, o maior desafio, ou o impacto maior, que nesse caso seria um desafio, é mesmo melhorar o saneamento a nível do nosso país. Melhorar o saneamento como criar as infraestruturas apropriadas, capacitar técnicos ligados mesmo na área do saneamento. Depois da capacitação, entra aí a sensibilização, porque não adianta tu criar infraestruturas apropriadas e não capacitar alguém que entenda propriamente da matéria. Porque tão logo esteja capacitada, eu devo fazer o quê? Pegar naquele munícipe e dizer assim, tu não deves, primeiro, parte da origem, a produção de resíduo parte da origem. Nós produzimos muito lixo. Quando eu digo nós, somos todos nós, até em nossas casas, produzimos muito lixo. Eu como ativista, eu como formando, ao chegar a um município que não entende nada da matéria, estaria a usar a educação ambiental sensibilizando. Não deves produzir muito lixo, tão logo tu produzires o lixo, o teu lixo deve se acomodar num sítio, deves armazenar num sítio próprio e tão logo estar no caixote, pegar aquele lixo e levar no contentor público. Porque muitas das vezes, devido mesmo à falta de infraestruturas, existem localidades em que inclui as vias de acesso, também impossibilitam na recolha dos resíduos. Impossibilita mesmo. E impossibilitando, então, a operadora não consegue pegar os contentores e colocarem naquela via que é de difícil acesso. O que é que o município vai fazer? Pegar no lixo, vai colocar nas valas de drenagem, vai colocar nos coletores públicos e temos aí... Às vezes mesmo deitar assim. Ou deitar mesmo na via pública. Mas isso requer o quê? Sensibilização, requer construção de infraestruturas, requer capacitação de técnicos. Ou seja, os desafios são muitos. E trabalhos também de sensibilização. Sensibilização, que inclui uma educação ambiental e até podemos... Eu, por exemplo, nas várias reflexões que vou fazendo sobre Angola e sobre África, de um modo geral, eu cheguei à conclusão que nós temos dois grandes desafios de base, que é mesmo saneamento básico e habitação. Habitação é problema da água. Que entra no saneamento. Esses desafios parece que são transversais e
são a causa de muitas patologias Certo. que ainda persistem, que ainda nos assolam, né? Certo. Tanto é que eu às vezes digo, se nós tivermos cidades doentes naturalmente, que decorrem no fundo dessas problemáticas de construções de habitações de Construção forma desordenada. desordenada, a questão do saneamento básico, jamais conseguiremos ter cidadãos doentes. É verdade. E recentemente, eu penso que a engenheira tem estado ali na frente de combate. É mesmo frente de combate, porque não é fácil. E eu quero ouvir um bocadinho também dessa sua experiência. Não é fácil. Em mitigar aí esses efeitos da ausência de um saneamento básico eficiente. Né? Como é que tem sido essa experiência como gestora desse setor no município do Quilamba-Quiache? Né? É uma luta diária, mas nós, como somos técnicos, não podemos desistir. Nós do Quilamba-Quiache implementamos uma política de campanhas de limpeza todos os sábados. Todos os sábados. E para além da Quer dizer, guerra ao lixo. É guerra ao lixo. Sábados vermelhos. Sábados vermelhos, é isso mesmo. Mas às vezes o que surpreende é que tu estás num perímetro a fazer a campanha, o munícipe está no prédio, está em sua casa bem relaxado. Mas não foi você quem colocou aí o lixo, foi o próprio munícipe. Mas não temos consciência de ganhar responsabilidade mesmo individual. Se a equipa está aí, por que também não ajudar? Não ajudar. Visto que eu mesmo é quem coloquei os resíduos aí. Então, nós temos esse programa, todos os sábados, realizar campanhas de limpeza a nível do município. Isto há quanto tempo já? Já vai desde o ano passado. Este ano é que intensificamos, nós fazíamos quinzenalmente, fazíamos uma vez por mês. Então, este ano intensificamos em fazer todos os sábados. É mesmo orientação da Sua Excelência, a senhora administradora, fazer campanha de limpeza todos os sábados, para incentivar também os munícipes. Mas quem faz essa campanha? Pronto. É a administração ou envolvem a comunidade? Nós temos parceiros, temos associações ambientais que trabalham conosco, temos as igrejas, temos comissões de moradores, ou seja, a administração não trabalha sozinha, a administração trabalha com esse núcleo e fizemos acontecer, que são as campanhas de limpeza. E para além das campanhas de limpeza, também temos feito sensibilização ambiental nas escolas, nos mercados, nas igrejas. Ou seja, queremos com que os nossos munícipes tenham consciência do que é o ambiente no seu local, do que é o ambiente no município, tenham consciência. E o município disso. já tem o plano de gestão de resíduos? Já, graças a Deus. Eu acho que é um dos... Cá em Luanda deve ser o primeiro, se não estou em erro, tá? Não, que a memória não me fale, mas é um dos municípios que tem o PGR, já o Plano de Gestão de Resíduos. E até fomos à consulta pública, mostramos ao público este ano, em janeiro. Então, neste momento, estamos a receber contribuições para fechar o mesmo plano e estar aí para... Mas qual é o conceito que vocês usaram, por exemplo? Porque da outra vez, estou a me lembrar da conversa com o nosso convidado, em que ele dizia que o plano também varia em função das condições técnicas e o tipo de resíduo que o próprio município produz. Certo. Como é que foi essa experiência de elaborar esse plano? Pronto, nós trouxemos Como é a metodologia, certo. O processo todo? O nosso é um plano municipal. Então, abrange a gestão de resíduos do município. Não especificamos um setor, não, é mesmo plano municipal. E falando da gestão de resíduos, nós estamos a falar dos resíduos urbanos, que é um resíduo misto, então não tem especificidade. Mas o plano também mostra que devemos separar os resíduos. Em vez de misturarmos, vamos falar um bocadinho da recolha mista, podemos fazer uma recolha também seletiva. Isso consta no plano. Mas depois desse plano estar bem estruturado, estar elaborado, aí vamos começar a implementar o quê? Na prática, fazendo o quê? Workshop, até já começamos a fazer os workshops. O próximo mês vamos fazer a mesa redonda para mostrar o objetivo do plano de gestão de resíduos a nível do município, porque é todo um conjunto. O município precisa perceber que a gestão de resíduos parte de casa.
a separação de resíduo parte de casa. Ele é que tem que separar o papel do papelão, os resíduos orgânicos, então parte de casa. Mas agora toda há uma base de infraestruturas a serem criadas. Aí tá, estamos a Como é trabalhar que está o casamento do plano? Estamos a trabalhar no sentido de criar as infraestruturas, porque até não é só o próprio município, a província em si ainda carece de infraestruturas. Nós nesse momento temos apenas um aterro que é dos Molevos, que daqui a bocado vai estar desativado, e vai se construir um outro, se já não está em construção no Icolibengo, que eu estive a ver uma entrevista da Sua Excelência, a senhora Ministra, acho que foi o mês passado. Mas esse depois, como é que fica? E Colibengo agora é a nova província? Vamos sair daqui mesmo de Luanda, Alvário, os nossos para outra província? Para outra província. Porque é a província que observou-se um espaço maior e que não será só um aterro sanitário. Então vai ser um aterro interprovincial. Vai ser um aterro interprovincial, certíssimo. Não será só simplesmente um aterro sanitário, vai ser um aterro misto que vai incluir centrais de valorização, centrais de tratamento, ou seja, vai ser um aterro robusto. Então é isso, porque as infraestruturas tem déficit, mas estamos a trabalhar no sentido de criar essas infraestruturas para a materialização desses forma prática, planos de gestão. Quais são essas infraestruturas que a engenheira tem notado que há carência lá no vosso município, certo. Né? E Luanda também, de certa aterros forma. sanitários, incineradoras, estação de tratamento de resíduos, PTs, que são pontos de transferência, na qual as cooperativas recolhem dos municípios, nesse caso vamos falar de recolha porta a porta, recolha dos agentes econômicos, que não têm capacidade suficiente de levar até o aterro, levam até um PT e a posterior a operadora que é responsável da área do saneamento vai até o PT, recolhe e leva até ao aterro sanitário. Ou seja, isso são infraestruturas. Melhorar as vias de acesso, colocar mais contentores de resíduos, a nível mesmo, talvez, de Luanda, nesse caso. Ok. Mas nesse momento, como é que está a gestão, no vosso caso? Como é que está a situação ainda no vosso bocadinho município? Deficiente. Um bocadinho deficiente. Ainda um bocadinho deficiente, sim. Por causa mesmo desse esquisito que eu faço sempre menção. Porque nós, se criamos as condições mínimas, vamos falar condições mínimas, nesse caso, capacitamos, sensibilizamos, não há necessidade do munícipe fazer um descarte incorreto. Não há necessidade do município. Porque uma das questões que eu às vezes vejo os munícipes falar, mas também não tem sítio para nós pormos o lixo. Aí está. Epa, querem que é ok, mas depois vamos colocar aonde? Vamos colocar aonde? Aí está. Nós primeiro que temos que nos organizar. Nós, governo, temos que nos organizar. Primeiro nos organizar internamente, depois capacitar, sensibilizar e aí teremos a gestão adequada dos resíduos. Sim. E se olhássemos, que avanços é que nós temos hoje no nosso país? Eu há bocado lá atrás das câmaras estava aqui a lembrar do ponto de vista, por exemplo, da água, dos tempos em que mais nova íamos às Mabubas, entre outros sítios, acarretar água, né? É isso. Até mesmo no Rio. No Rio, buscar água. Certo. Há avanços reais, podemos falar em alguns avanços que o nosso país teve nesse domínio, de um modo geral, do saneamento básico, água? Acho que vamos mesmo falar no modo geral. Acho que a construção de mais... Houve aquele programa, inclusive, Água para Todos. Para todos, sim. É mesmo a construção de mais... barreiras não. O aumento da linha? O aumento da linha de abastecimento da água, de distribuição de água. Acho que houve mais construção de ETAs, que é a Estação de Tratamento de Água Potável. Eu acho que foram esses avanços que houve, mas devemos melhorar, devemos construir mais ETAs. Sim, porque aquilo que se vê, pelo menos nas zonas de gênese informal, né, no SEX, entre outras zonas, é que há um acesso mesmo ainda muito deficitário. Implementar chafarizes. Também eu sei que o governo está a fazer esse esforço de implementar chafarizes. Mas como é que olha depois essa questão dos chafarizes e depois a contaminação dos solos, que vai acontecendo com alguma frequência, do ponto de vista do ambiente, né? da tal gestão ambiental também. Ambiental é um bocadinho complicado. Né? Porque os chafarizes realmente têm ajudado, mas agora nessas áreas... né? É verdade. Por um lado vai ajudar a população, né, ao abastecimento da água, por outro lado também vai contaminar os solos.
Mas normalmente os chafariz é um modelo que não é muito a minha área, então vou dizer aquilo que eu tenho observado. Pelo menos no nosso município, existem perímetros na qual vai se colocar tanques, reservatórios, e depois vai se fazer uma canalização para chegar naquele chafariz implementado naquele perímetro. Ou seja, não vai se fazer a captação no subterrâneo. Por furo, não é por furo? Não, não é por furo, não. Eu estou a falar a nossa realidade. A vossa realidade. A nossa realidade. É muito diferente das outras realidades que fazem a captação por furo. E aí a contaminação talvez é maior, mas essa aqui é feita por si. Cria uma estrutura. Um reservatório, é verdade. E depois colocam um chafariz e tem aquela ligação direta. Eu acho que aí há já uma sustentabilidade para minimizar a qualquer impacto. Porque eu vejo, às vezes, um dos grandes desafios também é mesmo o próprio traçado. Certo. Falou há bocado as zonas tão difíceis de circular, as construções são tão compactas, tão juntas umas às outras, que o acesso também a essas zonas com esse abastecimento, por exemplo, esse exemplo que dá, torna-se difícil, né? Certo. Para essas situações, se calhar é como diz um colega nosso, tem que fazer acupunturas, tem mesmo que libertar um bocadinho do casco urbano para permitir as infraestruturas. É verdade, criar mecanismo mesmo, se tiver que demolir um perímetro para melhorar aquela via, eu acho que deve se fazer mesmo, depois criar mecanismo de alocar aquela população, aquele município que está aí, num local mais eficaz. Nós falamos, por exemplo, também de muitos desafios, mas também a nível da gestão dos resíduos, entre outros aspectos, houve algum avanço? Houve. Na sua opinião? Avanço. Que exemplos é que podemos também, para não parecermos aí uns fatalistas, né? Houve muito avanço. Vamos falar 2 ou 3 anos atrás, quando surgiu a cólera. A cólera. Como é que a nossa província estava? Com bastante resíduos. Tanto passivos como acúmulos, muitos resíduos. E de um tempo para cá, houve uma melhoria. Houve uma melhoria. Não vamos só estar aqui a criticar que não está-se a fazer nada, está-se a fazer alguma coisa. Mas devemos melhorar naquilo que... No fundo, toda a estrutura em si. Houve, sim, senhora, uma melhoria, diminuiu bastante. Mas uma experiência que eu tive do Japão, no Japão, 80% dos resíduos são incinerados. 80% dos resíduos. 20%, metade vai para a reciclagem e outra metade vai para a reutilização. Mas acha que... E vamos falar de um país que tem mais de 1000 incineradoras, que tem mais de 1000 aterros sanitários, que tem mais de 1000 centrais de... Ou seja... Mas quem faz essa gestão dessa infraestrutura toda é o Estado ou entra o setor privado também? É o Estado. Ou seja, não tem participação do setor privado? Entre a participação do setor privado, estamos a falar de resíduos industriais. Aí entra a participação do setor privado. Mas, em suma, o Estado é que faz a gestão dessas infraestruturas. Eu, por acaso, há dias já estava também a fazer umas reflexões sobre isso. Do ponto de vista do ambiente, até que ponto os aterros são melhores soluções, né? Porque é toda uma área que fica contaminada. Eu vou falar da experiência que eu tive do Japão. No Japão existem aterros, sim, mas normalmente o lixo que vai para o aterro é a cinza. Mas é aquela cinza já tratada. Existem municípios que o aterro serve para resíduos volumosos, aqueles resíduos que não conseguem incinerar. Por exemplo, o metal é reciclado, né? É reciclado. Existem mesmo esses resíduos volumosos. Um bocado acabo esquecendo, mas estamos a falar de, por exemplo, um carro que acidentou, aquele material, aquele metal, vai para o aterro. Existem províncias na qual no aterro não vai absolutamente nada, ou seja, aquela cinza que poderia ir ao aterro, essa cinza é transformada em quê? Em cimento, para fazer tapar buracos. Ou seja, é um aterro que fica só aí para qualquer eventualidade e tudo mais, porque no Japão nada se perde, tudo se transforma. Então, por isso, é um... Ou seja, a gestão do lixo também é filosófica, né?
pelos vistos. O problema é que nós aqui olhamos tudo como lixo. Não, até já não estamos, aqui no nosso país, já tem pessoas que não estão a ver só o lixo como lixo. Como lixo. Mas estou a falar de nós de um modo geral. Sim, de um modo né? geral, certo. Vamos olhando o lixo como um recurso lixo. sustentável. É verdade. E já tem muita gente a transformar o lixo, a viver do lixo. Muita gente. Cá em Angola? Cá em Angola. Cá em Angola. Really? É verdade. O nosso município tem pessoas que têm nos ajudado muito com a reciclagem dos resíduos e mudou a vida delas e de muitas pessoas que fazem. Mas o que é que elas fazem? Separam e que tipo de resíduos? Desde o momento da recolha, a essa separação. Estamos a falar realmente de garrafas PETs, a tampa, o bidão, né? O bidão, mas essa parte, esqueço. O rótulo? O rótulo. E transformam esses resíduos em matéria renovável. E já tem a transformarem lá. No nosso próprio município. E fazem o quê? Depois, no final, vendem. Mas que é mobiliário, fazem mobília, que é fazem louça. vasos, fazem vassouras, fazem inúmeras coisas. Epa, então vou deixar já aqui o desafio para um dia organizarem uma feira de empreendedores. Vou fazer né? isso, Até com aqueles pneus que nós encontramos muito na rua. Há pessoas que já recolhem os pneus e dão um destino final favorável, como por exemplo vasos. Vasos, ok. E muito bonitos. É isso, já se faz. E se tivéssemos de falar aqui também em inovação, o nosso ambiente neste momento é propenso para inovarmos nesse setor do saneamento básico? As nossas políticas públicas têm esta componente de inovação? Né? Olha, acabei agora Porque de falar... quando fala construir mais aterro, está associado depois de volta disso um pensamento inovador, como esses que mencionou no Japão, de reaproveitamento. Estamos a falar de inovação. Há bocado eu acabei de falar que já existem pessoas que fazem a reciclagem, a reutilização dos resíduos. Não temos muitas fábricas, muitas indústrias, né, transformadoras, ainda não, mas já vai crescendo. E se queremos inovar, devemos aumentar o número de indústrias para a transformação desses resíduos. Aí sim estaríamos a inovar para a área do ambiente, que seria, porque são matérias mesmo sustentáveis, não vão degradar o meio ambiente. Porque nós, se colocamos esta garrafa ao meio ambiente, quantos anos leva para degradar? Muito tempo. O vidro, muito tempo. Então, se tivermos inovação, vamos conseguir triturar este copo, aumentar ou depois colocar produto apropriado e poderemos voltar a ter este mesmo copo. Então, é isso que nós Mas estamos muito longe disso. Ainda vamos ver. Estamos muito longe, não. Porque eu olho, por exemplo, muitas províncias ainda estão com essa dificuldade de construir aterros sanitários de qualidade, mesmo a própria ampliação da rede de esgoto. Ainda há muito essa dificuldade. E esse surgimento da cólera, quem diz cólera diz outras doenças que também têm estado a ressurgir, é um reflexo real de que temos muito trabalho a ser feito. Por exemplo, como é que vocês estão a lidar ali no município com essa questão das doenças? Né? Para além da recolha do lixo que têm estado a fazer, dos sábados vermelhos, como é que vocês estão a olhar para essa questão da água, do lixo que se produz lá, até a nível mesmo de instalações sanitárias, né? Qual tem sido a vossa dinâmica para acudir a essa situação? Falando nesse momento desse surto da cólera e o que é que o município está a fazer, nós trabalhamos com a diretora da saúde, com a diretora da energia e água. As diretoras provinciais, no caso? Diretoras provinciais, que são mesmo que estão afetas a esta problemática, porque a cólera é o problema, esse problema é o saneamento básico, que inclui o abastecimento de água potável, e a direção da saúde também deve ver mecanismo de desinfetar a água que o município bebe inapropriada neste caso, né? Porque nós devemos beber água
tratada. E normalmente há pessoas que ainda bebem água não tratada. E surge o quê? Muita gente. Muita né? gente. E surge o quê? Esse tipo de doença. No nosso município, estamos a ter o apoio do governo provincial, que é trazer cisternas de água para levar naqueles bairros que não têm acesso à água potável. Nós também temos meio... Ou seja, com cisternas. Com cisternas de água. Nós também temos meio da administração, que também temos acudido a esta situação de levarem a água lá. Ou seja, está sendo um trabalho conjunto. O que a área do saneamento está a fazer? A área do saneamento está a tentar minimizar o impacto do lixo. Recolher mais, elaboramos campanhas de limpeza, sensibilizar do descarte correto, trabalhar com as operadoras, porque até essa é um surto a nível nacional e todos têm consciência disso. Então, as empresas que são responsáveis na área do saneamento devem mesmo trabalhar em prol da limpeza do nosso município. Então, estamos a fazer um trabalho conjunto para melhorar mesmo este surto da cólera. Com essa nossa conversa, estamos a querer dizer que as políticas públicas têm falhado, de certa forma? Não é que começamos o nosso programa por dizer que elas existem, né? Sim. Mas depois temos aí esse aspecto que o ressurgimento de doenças que, pronto, né? Já há muito não se falava. Certo. Qual é a sua percepção? Não digo que as políticas públicas têm falhado, porque para implementar, para a estruturação dessas políticas, obviamente que faz uma implementação, mas não com um grau de execução a 100%. Mas tem se feito, só que devemos fazer mais. Tem que se investir mais. Devemos investir mais. O surto da cólera está aí, não é só o lixo, também a higiene pessoal. Eu tenho que saber, para combater o surto da cólera, tem que ter higiene pessoal. Lavar as mãos constantemente com água e sabão. Depois da defecação, fazer o quê? A lavagem das mãos, a higienização, manter a casa limpa. Não é só o Estado que tem que fazer a sua parte. O próprio munícipe também deve fazer a sua parte. Tem que salvaguardar. Tem que salvaguardar a sua vida. Então, deve-se trabalhar nisso. Não só contando que o Estado vai fazer, mas sim, cada um deve ser responsável das suas ações. Da sua própria... a sua envolvente. Eu ainda lembro quando éramos mais novos, às vezes acordávamos cedo, varríamos o nosso quintal, mas a rua, mas... eu gosto de tocar nesse assunto. Eu sou do Ambo e eu lembro quando mais pequena, às 6 da manhã nos acordavam e cada um limpava o seu perímetro, varríamos o seu perímetro e a vizinhança toda fazia isso. Não esperávamos o Estado para fazer. Nós, munícipes, nós, cidadãos, fazíamos isso. E tínhamos sempre as vias sempre limpas, tínhamos sempre as ruas sempre limpas. Mas esta cultura ainda continua, no interior do nosso país continua. Vamos falar de algumas cidades que também o saneamento já é eficaz. Estamos a falar do Lubango. Estamos a falar do Ambo. Pois, e no Lubango tem situações bem interessantes de recolha, né? Que envolvem jovens. Assim, estamos a falar do Namibe. Acho que também, eu vou falar das províncias que eu já passei, sei que lá o saneamento se faz sentir. De Malange também é uma província muito limpa. Qual é o diferencial entre essas províncias no modelo que usam, na sua opinião? Olha, é uma política que foram aplicando lá. E também a participação do próprio munícipe. Eu acho que é isso. Não estamos a dizer que aqui, no caso de Luanda, a sensibilização também é um dos fatores que tem que ser mais... Muito. A educação ambiental deve ser aplicada todos os dias. Eu aqui diria que tem que começar mesmo lá na primeira infância, na base. Eu estou-me a lembrar, alguns anos atrás trabalhei nos projetos de escolas e foi muito duro quando voltei para lá e conversava com o diretor e uma das reclamações que ela apresentava é que os alunos jogavam lixo para tudo quanto é lado e a escola realmente estava muito maltratada. Ele dizia, nós sensibilizamos os alunos, mas às vezes também tem mesmo as cestas de lixo. Quer dizer, esse fator da educação desde a base, desde casa no fundo, essa questão que estamos a falar do varrer a rua, limpar a casa, o passeio em frente à casa,
Faz toda a diferença. Muita Faz diferença. toda a diferença. Muita diferença. Porque uma criança que tem noção mínima que não deve colocar essa garrafa no chão, colocar no coletor, né, de lixo, ou no baldinho de lixo, ela sai daí com essa mentalidade, vai para a escola, ouve do professor, e tão logo observar algo de gênero, ela vai dizer, não faça isso, deves colocar no balde de lixo. E os nossos maiores, como é que eu posso dizer, até transmissores de informação, são mesmo nossos filhos, porque nós vamos ouvir deles. Uma prática inadequada vinda de um adulto, e uma criança observando. E quando esta criança te repreender, como é que o adulto se sente? Nós às vezes estamos andando nas ruas, no táxi, e acabam de comer e deitam a garrafa pela janela. E tu dizes, senhor, não faça isso. E não, às vezes temos pessoas que dar bem organizadas. Pessoas estudadas. Pessoas que têm noção que aquele lixo vai fazer mal. Mas também não é importante haver aqui alguma punição? Porque há países que, jogas um lixo na rua, a punição, multa. Há uma multa. Isso é uma transgressão administrativa. Sim, requer uma multa. Logo é só estar a urinar na rua, multa. O que nós devemos fazer é apertar as nossas políticas e sermos mais... Eu acho que se tivéssemos aqui de ordenar os aspectos, como é que eu ordenava? Para criar as infraestruturas, não sei, né? Primeiro criar as infraestruturas, para depois exigir. Aí eu digo sempre, criar as infraestruturas, capacita, dar formação, pessoas mesmo técnicos, depois vem a sensibilização ambiental. Quando tu veres que o município está sensibilizado, aí você pode aplicar as multas, as coimas nesse caso, né? Para que essa pessoa não faça isso. Porque você informou, você criou, você capacitou, você informou. Por que essa pessoa continua a fazer isto? Então, penaliza. Mas, por exemplo, nessa questão de punição, não punição, na sua perspectiva, as nossas empresas, que o nosso programa é muito ligado à construção e essas áreas, na sua opinião, as empresas do setor de construção, que também produzem muitos resíduos, têm estado a ter as melhores práticas a nível da nossa província, né? Na sua opinião? Sim, podemos falar da nossa província, porque nós até observamos muitos resíduos industriais em locais impróprios. Ou seja, também não têm estado a ter as melhores práticas? Não têm estado algumas empresas, porque se elas forem apanhadas, obviamente que pelo Ministério, serão mesmo penalizadas. Nós também no município, se observarmos algo de gênero, também penalizamos. Por quê? Porque essas empresas devem fazer um contrato de recolha de resíduos. Já que elas não conseguem tirar da sua obra, né? Da sua obra e levar até o aterro, devem fazer um contrato para que uma empresa especializada faça a recolha e leve até o destino final. E caso seja feita o descarte incorreto, é aplicado mesmo a multa. E a nível dos resíduos em hospitais, como é que... Os resíduos hospitalares. Os resíduos hospitalares. Certo. Hoje há maior cuidado, é tudo muito bem... Por acaso, assim, não temos visto muitos resíduos hospitalares depositados nos contentores públicos ou numa zona, talvez, lixeira a céu aberto. Não temos visto, porque os hospitais também têm contrato com empresas especializadas, um ATT. Tem que ser mesmo empresas especializadas. Não pode ser eu que crio a minha empresa de repente. Perigosos. Que mereçam um destino final adequado. E nós nesse momento temos empresas? Não, muitas temos empresas a própria que deiam... Elisal, a própria Vista, também pode ser que existam empresas privadas que a memória me falha, não conheço tanto, né? Não tenho o nome de tantas empresas, mas tem feito esse trabalho sim. Elas fazem mesmo contrato com essas empresas grandes, que estão capacitadas para fazer essa recolha. E Gera, como vê, passa rápido. Já estamos assim a chegar à nossa reta final. E eu gostaria de ouvir o que é que mais lhe preocupa neste momento, neste setor, enquanto engenheira de ambiente, né? O que é que lhe preocupa, o que é que lhe chama mais atenção e que pode servir aqui também de alerta. Ao nosso público, de forma também a instruir, né? Certo. Eu acho que podemos não ter... Nas reflexões que vai fazendo, que põe assim a mão na cabeça, oh meu Deus.
É um bocadinho complicado, mas assim, eu tenho dito sempre, podemos não ter as condições criadas, mas cada um pode fazer a sua parte, desde as nossas casas, o nosso local de trabalho, aonde quer que a gente esteja. Eu não preciso pegar o lixo e colocar no chão, colocar num sítio próprio, colocar nas valas de drenagem, que são muitos resíduos que vão para as valas de drenagem. E no final temos as enchentes, porque a água não consegue ter o percurso normal e procura o quê? Caminho, vai para onde? Vai para uma residência. Então, devemos ter consciência e criar mesmo um mecanismo em casa, pego no meu saquinho, guardo, e se possível andar um bocadinho onde tem um contentor próximo para fazer o depósito correto. Devemos, cada um também realizar campanha de limpeza no seu bairro, não só esperar que a administração o faça. Nós antes, até nas escolas, aos sábados vermelhos. Eu estudei no magistério primário da Vila Alice e sempre que passo lá só me lembro, aquelas árvores agora estão enormes, as acácias, só me lembro que fomos nós que plantamos nessas campanhas de sábado. E estão lá frondosas, maravilhosas. Falar do PAU, que é o Programa de Arborização de Luanda, que nós também estamos a implementar desde o ano passado, mas esse talvez num outro fórum. Certo? Então é isto, cada um deve fazer a sua parte, juntos somos mais fortes. Podemos não ter as condições, mas podemos fazer o mínimo que a gente consegue fazer. E tentar ajudar também, não é só criticar, mas tentar ajudar, porque tratar do saneamento não é fácil. Aliás, muitos países têm esse problema. Esse problema, né? E mesmo o próprio Japão também não mudou da noite por dia. Foi um processo. Implementou o estado de emergência, porque era muita produção e não tinham como ter o destino. Então, por que não implementar o estado de emergência? Criar políticas. E aí eles conseguiram controlar o saneamento. Então, nós também conseguimos, mas para isso todo mundo deve estar é preciso o envolvimento de todos. Devemos estar nós às vezes vemos até a venda ambulante, a venda desordenada, que produz muito lixo. Arquiteta, sonora. Produz muito lixo. Muito lixo. Por quê? Porque não é normal como é que uma mamã, desculpa Milá, está a vender e à volta dela tem lixo. Será que a mamãe não tem consciência que aonde eu estou a vender um produto alimentício? Sim, é um produto que se poisar uma mosca vai causar o quê? Doença. A quem vai consumir. A mamãe tem consciência disso. Às vezes a mamãe também está a consumir aquele produto. Aquele mesmo produto. Por que a mamãe conscientemente não varre primeiro o seu perímetro, vende bem, ou até não só, tem mercados, só querem mesmo vender na rua. E elas produzem muito lixo. E depois qual é a crítica? O Estado não faz, o Estado não recolhe. Ou seja, o nosso programa não é para criar aqui estereotipos, né? Mas é para chamar a consciência de todos. Certíssimo. Porque são assuntos que nos tocam mesmo a todos. Diretamente. Ao cidadão que tem que adotar as melhores práticas para os resíduos, porque no final de tudo é a nossa própria vida que está a ser colocada em risco. E ao Estado, claro que é chamado a também materializar as suas políticas, as suas ações. Né? É isso mesmo. Porque senão vamos construir mais hospitais e o saneamento básico. E eu tenho dito sempre, não adianta tu construir hospitais se você não melhorar o saneamento. O saneamento básico. Se tu melhorares o saneamento, não haverá doença. Podemos fazer aí um equilíbrio. Né, de forças, saneamento básico, um camucado de saneamento básico, um camucado de hospitais, um camucado de escola. Assim mesmo, conseguimos tornar a coisa o mais equilibrado possível. Sim, mas eu, em particular, isto é uma temática que eu, pelo menos, já elegi, do ponto de vista profissional, 2 áreas em que me focar, sobretudo olhando para a minha componente técnica, que é a habitação e saneamento básico. Certo. Nós precisamos, e aqui essa chamada de atenção vai também
aos profissionais, arquitetos, engenheiros, entretanto, nós precisamos também pensar em soluções. Certo. A semelhança dessa solução que diz das incineradoras, de transformar em produto para pavimentação de vias. Certo. Eu, nos Camarões, vi um grupo de jovens que, ao queimar essas garrafas PET, transformava em pavês, por exemplo, né? Para passeios. Certo. Quer dizer, olharmos também nesses resíduos, que soluções, né, poderemos ter. Nós podemos dar aos nossos recursos, aos resíduos que nós produzimos. Né? Nesse caso, resíduos recicláveis. Resíduos recicláveis. Porque tem aí outros que não é para reciclar. Não, tem os resíduos recicláveis e não recicláveis, mas esses recicláveis têm que ter um destino apropriado. Apropriado, tem que ter destino apropriado. É então, isto. Eu vou agradecer mais uma vez a quem tem nos acompanhado sempre ali muito atento, com críticas muito positivas que nos ajudam sempre a buscar o nosso melhor, a entregar o nosso melhor. E vou pedir que partilhem este e tantos outros episódios que nós vamos disponibilizando, porque é pelo menos uma forma também de nós nos educarmos e aprendermos as melhores práticas para preservarmos este nosso território, este nosso país, sobretudo para os nossos futuros cidadãos que ainda hão de vir, né? Deixamos aqui um país, do ponto de vista do equilíbrio ambiental estável, mais sustentável. E são questões mesmo muito sérias. Há pessoas que às vezes acham que são falácias, mas são questões muito sérias. E que cada um deve fazer a sua parte. A sua parte, sobretudo esta do saneamento básico. Certo. Todos nós, eu chamo a atenção, às vezes, nós que vivemos, se calhar, nas áreas urbanas um bocadinho mais consolidadas, sofremos da falsa ideia de que esses problemas não nos afetam. Afeta. Mas afetam. Indireta ou diretamente afeta? Diretamente. Eu tive uma situação quando a minha filha era bebê, que teve uma patologia que decorreu do contacto com funcionário de uma área que tem essas epidemias. Certo. Então, nós às vezes achamos, não, eu estou aqui na minha ilha, no meu condomínio, estou salvaguardado, mas não é real. Não é real, porque muitas dessas doenças são contagiosas. Certíssimo. Às vezes, não só os transportes públicos, né? Às vezes nós circulamos nos transportes mesmo nas escolas. Os convívios, quer dizer, não é algo exclusivo, por exemplo, da zona A, da zona B, da zona X. Claro que há zonas de maior foco, mas depois afetam-nos mesmo a todos. E se cada um fizer a sua parte, né, e aqui o nosso governo também investir mais neste setor, certamente há problemas aqui a montante que vamos ajudar, vão ser controlados por aí, eu não tenho a menor dúvida. Vamos sim, vamos Então, a todos, muito obrigado. Engenheira, muito obrigado, como viu. Espero ter despertado aí na engenheira o bichinho para começar a filmar lá os trabalhos que vocês andam a fazer e divulgar como boas práticas. Tem que seguir a nossa página. Nós realmente, todas as ações divulgamos, porque todos os dias temos ações, tanto na área do saneamento, como na área do ambiente, energia, ou seja, todos os dias temos ações. Então tem que seguir a nossa página no Facebook. Então depois lhe faço chegar e vai observar os trabalhos que a administração tem feito. Muito bom, muito bom, muito bom. Então, é um até já, porque daqui a alguns dias temos outro episódio, tá? Um beijinho a todos. Obrigada. Até já.